Bom, vamos falar um pouquinho. Chega, o Brasil está muito complicado. Vamos falar de um país mais tranquilo, que está mais organizado. Vamos falar da Venezuela. Estava aqui o Felipe Monteiro reclamando do Bellucci. Vocês têm mania de dizer que na esquerda tem censura? Então, vamos falar da esquerda lá na Venezuela, onde não tem censura. Mais integrantes da oposição do presidente venezuelano Nicolás Maduro foram detidos. Ámbar Márquez e Víctor Castillo, aliados da oposição no país, foram presos no último domingo. Mas o que eles fizeram? Após o comício das eleições presidenciais, que vão acontecer em 28 de julho, data de nascimento do Hugo Chávez. Olha a fotinha da criança lá. Já Oscar Castañeda, que é também integrante do partido de oposição, foi detido no sábado. Mas que crime ele cometeu? Ele também participou do comício. Castañeda e Castillo são militantes do partido da Maria Corina Machado, que era a favorita nas pesquisas de intenção de voto, mas que o Maduro arrancou da eleição, deixou ela inelegível para as eleições. Ela podia disputar as eleições, ia ganhar as eleições, ou pelo menos era a favorita para ganhar as eleições, e o Maduro deu um jeito, tornou ela inelegível e mandou prender todo mundo que subiu no palanque. Desde janeiro, a oposição venezuelana denuncia detenções e ataques por causa do processo eleitoral no país. Maria Corina chegou a apontar uma repressão brutal contra a sua equipe de campanha. Meu querido Diego Tavares, não é possível. O Maduro vai prender todo mundo, tornar inelegível todo mundo para disputar a eleição sozinho? Que esquerda que é essa? Que ditadura de esquerda é essa? E o Felipe Monteiro tem coragem de brigar com o João Bellucci para dizer que na esquerda não tem censura? Eu queria ouvir você. Fala um pouco da Venezuela, desse regime que ainda não caiu de Maduro. Pois é, Fernando Capês. Parece que a vitória de Maduro nas eleições serão por WO, né? Afinal, cada semana que alguém ousa se levantar contra o seu regime ditatorial, enfim, encontra aí coisas nada agradáveis, como essas prisões, enfim, até mesmo muitos deles fogem do país temendo pela própria vida. Enfim, nunca é demais relembrar aqui que eleição, onde você pretende escolher quem são os seus adversários, não é eleição. Não existe democracia se você não permite que os seus adversários, que as pessoas que pensam diferente de você, propaguem as suas ideias. E falando da Maria Corina Machado, ela esteve recentemente aqui no Senado Federal, deu um depoimento, enfim, alarmante sobre a situação venezuelana, disse que está proibido, inclusive, de viajar de avião pelo país, não pode sair da Venezuela, não pode se deslocar no território venezuelano. Então eu me pergunto, ainda que ela pudesse ser candidata, ainda que o nome dela estivesse nas urnas no dia da eleição, seria essa uma eleição democrática? Evidentemente que não seria. A democracia pressupõe a coexistência das ideias divergentes e evidentemente que nós não temos isso na Venezuela. Enfim, muito triste que o povo venezuelano ainda não reencontrou o seu caminho até a democracia e triste também para o nosso país, que em que pese tenha adotado uma postura um pouco mais crítica em relação ao regime venezuelano, foi fiador no Acordo de Barbados que as eleições na Venezuela seriam eleições livres, eleições independentes, inclusive com possibilidade de auditoria externa, o que, enfim, a princípio parece que não vai ocorrer. Vai ficar realmente só uma promessa não cumprida. Uma contradição alguém se dizer de esquerda democrática e apoiar uma ditadura como essa? Como é que alguém... Não é uma contradição criticar o regime militar e defender uma ditadura como a de Nicolás Maduro, que prende pessoas porque subiram em palanque? Inventa inelegibilidade para quem é favorito para ganhar a eleição e faz o computador não funcionar na hora que a pessoa vai se inscrever eletronicamente para disputar a eleição? Wilson Pedroso, a que ponto chegamos na ditadura venezuelana de Maduro, que sua população tem sofrido muito e perdeu em média 20 quilos por deficiência nutricional? Como defender a ditadura de Nicolás Maduro, que segue o ditador Hugo Chávez, que tomou o poder em 99? Capês, e a semana passada ele tirou sarro quando ele mostrou a cédula, onde 13 fotinhos deles estavam na primeira linha, 2 na segunda e 3 na... Falou assim, olha, aqui existe democracia. Palhaçada.
desde que nós estamos falando aqui das eleições da Venezuela, a gente vem delatando ele, essa perseguição contra os opositores. Contra os opositores. Ninguém consegue ser candidato. A última candidata que tentou se registrar, não lembro o nome dela, tentou se registrar como candidata, ela não conseguiu entrar no sistema que, por acaso, é comandado pelo governo dele. Ela não conseguiu fazer o seu registro. E aí vem alguns progressistas falar assim, não, lá existe ditadura, tem eleição. Que eleição? Que eleição? Olha, eu participo de eleições desde moleque de centro acadêmico. Nunca nós tivemos uma coisa tão ridícula, nem na Uni, onde não se conseguia, muitas vezes, furar o cerco do PCdoB, que a gente brigava em eleição no Rio de Janeiro, em eleição em Brasília, e não conseguia furar o cerco. A Venezuela não é uma democracia, é uma ditadura, onde a oposição não consegue nem se registrar candidato. A carinha da criança lá na cédula. Quantas vezes aparece? Olha lá, Capês. O Wilson. Existe democracia, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primeira linha, 10. Segunda linha, 2. Terceira linha, 1. Deu que número que deu? Olha, Capês, é pura coincidência, mas deu 13. Toninho, 13 no bicho é o quê? Agora, chama Corina, a candidata que você disse. Corina. Não, é a Maria Corina Machado. Maria Corina Machado é a candidata favorita, que ele já tornou inelegível. Isso. Então já tornou inelegível. Aí a outra, chama... Corina Iores. A Corina Iores ia fazer o registro, deram um bug no computador dela e tiraram do ar toda a internet até a meia-noite, para ela perder o prazo de registro. E aí vem querer, volto a falar, alguns progressistas vêm querer me convencer que em Cuba e na Venezuela existe uma democracia. Democracia é o que existe no país, mesmo com todos os seus defeitos, onde os candidatos concorrem de forma igualitária, podendo concorrer um cara de direita, um cara de esquerda, onde o Tribunal Superior Eleitoral dá capacidade para os dois concorrerem. Isso é democracia. Lá não existe democracia. Meu querido João Belucci, Ronald Reagan costumava dizer que o socialismo só existe no céu, onde dele não precisam, e no inferno, onde ele sempre esteve. Agora eu digo para você, socialismo na União Soviética, ditadura. Socialismo na China de Mao Tse-tung e Deng Xiaoping, ditadura. Socialismo na Coreia do Norte, Kim Jong-un, ditadura. Daniel Ortega na Nicarágua, ditadura. Hugo Chávez e Nicolás Maduro, ditadura. Onde que está? Eu não sei da onde tira que a esquerda é progressista. A esquerda, toda a esquerda no mundo é uma esquerda que apoia a ditadura, as economias estão em frangalhos, as empresas são praticamente expropriadas, não tem propriedade privada. Então eu pergunto para você, a Venezuela é um típico regime progressista ao contrário? Eu lembro quando o Juca Chaves colocava ali um caranguejo e cantava, esse é um país que vai para frente, e o caranguejinho ia para trás. Então eu pergunto para você, a Venezuela está indo rapidamente em direção ao abismo com a ditadura desse ditador Nicolás Maduro, que ainda tem gente que defende aqui no Brasil? Perfeita colocação e, inclusive, Capês, muitos analistas consideram, como deu tudo errado na Venezuela, naturalmente, como sempre dá, já tentaram jogar a ditadura venezuelana para a direita, falando que é uma ditadura de direita. Estão trabalhando essa questão. Lugar nenhum isso, mas tudo bem. O progressismo, o progressismo, na verdade, ele é só uma marca, né? Porque tudo que ele prega é atraso. E a gente vê que esse movimento é mundial, né? De retirar os candidatos de oposição do jogo político. Acontece em grandes países da América Latina, acontece nos Estados Unidos, onde o Donald Trump vem enfrentando uma batalha judicial que tira ele, né, da campanha de fato. Então é um movimento de ordem mundial das esquerdas de tirarem os seus adversários do campo, não querer disputar no voto porque sabem que perdem. E a esquerda tem esse hábito, né, de ser muito dura, né, com os crimes chamados de opinião e amplamente complacente com os crimes reais, né? Assassinatos, estupros, né? Com muitos benefícios nessa história inventada na academia, na universidade, de ressocialização, que é uma coisa que não existe, foi inventado
na academia. E especula-se também que o Maduro não tenha tanto poder de mando, porque é difícil analisar a ditadura dele, porque tem muitos players muito fortes por trás, né? Não dá para analisar tão profundamente assim, até porque o acesso é muito pouco às informações, mas o que se diz, que se especula, né, a literatura sobre o tema, é que tem muitos players por trás dele, né? Potencialmente a Rússia, potencialmente a Coreia do Norte, que tem muito mais interesse ali na região, é um problema no quintal do Brasil e que uma hora a coisa vai estourar, o governo brasileiro vai precisar se posicionar com firmeza, o que não fez até o momento, viu, Capês? Meu querido Felipe Monteiro, o Brasil quer ouvi-lo. Estava aqui prestando atenção no seu comentário, no comentário dos colegas. É impressionante como vocês gostam de desvirtuar a esquerda no mundo, taxando-a 100% de autoritária, né? Existe o governo de esquerda autoritário e existe o governo de direita autoritário. Haja visto o que acontece na Hungria, por exemplo. Um governo de direita autoritário. Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, por meio de um decreto, né, fez a dependência do judiciário. Quem escolhe a promoção de juízes na Hungria é o próprio ministro da Justiça do Viktor Orbán, né? Controlou os meios de comunicação. Ou seja, claramente há regimes de direita autoritário e regimes de esquerda autoritário. El Salvador, por exemplo, é o regime de direita autoritário. Foi eleito. Por meio de um decreto do presidente, que todo mundo quer me interromper, presidente. Por meio de um decreto do presidente da República de El Salvador, ele pode, por exemplo, prender qualquer pessoa na rua sem direito a advogado, né? Olha o cúmulo do autoritarismo. Então vamos separar o seguinte: existem governos autoritários, e governos autoritários pode ser de esquerda e pode ser de direita. Então esse papinho que esquerda é autoritária é papinho para boi dormir e para conversar com a bolha de vocês. Como o meu papel aqui é romper a bolha, mostrar para o espectador de casa que existem extremistas dos dois lados, eu falo a verdade. Em relação à Venezuela, é claro que a Venezuela é uma ditadura. É claro que a Venezuela é um governo autoritário. É claro que as eleições da Venezuela são eleições forjadas. É claro que parte da esquerda do Brasil e da esquerda da América Latina, tirando o Chile, por exemplo, né, não consegue olhar para a Venezuela e dar o nome que a Venezuela é. Realmente um governo autoritário e ditatorial. Dito isso, né, eu falei já aqui nesse programa e venho falar o tempo inteiro. Eu acho que o Maduro vai cair nessas eleições. Mesmo ele escolhendo opositores, mesmo ele não deixando a Marina Corina se viabilizar como candidata às eleições da Venezuela, eu entendo que a candidatura do Manuel Rosales, né, é uma candidatura forte. O Manuel Rosales, para quem não sabe, ele foi candidato a presidente da Venezuela na época em que o Chávez tinha a maior popularidade dele, em 2006, e ele teve 38% dos votos. Não é pouca coisa, naquela época que o chavismo estava em alta, ter 38% dos votos. E o que sustenta a ditadura da Venezuela, no meu modo de ver, são 3 fatores. Primeiro, petróleo, né? Petróleo está em crise no mundo todo. Segundo, base popular forte, e na Venezuela a base popular está ruindo, né? Tanto é que Marina Corina se cacifou para ser representante da oposição por conta dessa base popular que se ruiu. E o terceiro, militarismo. E dentro das forças militares, né, é bom lembrar que o Maduro tem tido contraditório, né? Ou seja, ruiu a base do chavismo, ruiu a base do Maduro. Então eu entendo que mesmo a Venezuela não tendo eleições livres, o Maduro vai perder as eleições para o Manuel Rosales, desde que a oposição da Venezuela age de forma diferente. Claro que a Corina tem que apoiar o Manuel Rosales, claro que outros candidatos de esquerda têm que ter candidatura única, porque se tiver candidatura única, mesmo o Maduro tendo expediente para não ter eleições limpas e transparentes na Venezuela, no meu modo de ver, Manuel Rosales será o próximo presidente da Venezuela. Pode anotar aí, Diegão. Depois me cobra. Já anotei essa aposta aí. Bom. Muito em breve. Então é claro que o Maduro vai ganhar a eleição, tem que ter um sentido que o Felipe Monteiro está falando. É uma ditadura. Ele só talvez não vai conseguir o mesmo índice do Saddam Hussein no Iraque, que em 2002 Saddam Hussein foi eleito com 100% dos votos. Uma das figuras mais populares da história do Iraque, não é? Agora, já falamos, Diego Tavares, desse populismo de esquerda que, infelizmente, empesteia a América Latina a ponto de horrorizar o Simão Bolívar, de que disse, daqui não vai ter jeito.
Simão Bolívar disse isso. Agora, você veja bem, esse populismo chavista, prosseguido pelo seu títere, Nicolás Maduro, que arrasou a economia da Venezuela, faz escola. Na Argentina você tem o quê? Peronismo, kirchnerismo, que nada mais é do que aquela idolatria tola a uma figura popular de esquerda que toma medidas demagógicas, destrói a economia e depois tem que vir alguém de direita para consertar.